Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos, né, sobre a geografia nos vestibulares. E dessa vez aí, como vocês já podem ver, né, é sobre a primeira fase, né, do vestibular da FUVEST 2025, né? Notem que eu estou usando aqui a versão de prova 1, né, a V1. Então vamos lá, né? De maneira geral, nos últimos anos, eu tenho gostado muito da prova da FUVEST, tenho achado ela tranquila, né? Pelo menos a maioria das questões aí para os alunos, né? E a geografia, ela permeou, né? Várias questões, como vocês vão ver, né? A seguir. Aqui, ó, a questão número 1, ela é bem interessante, né? É aqui a Glicéria tupinambá, né? Usando aqui um manto de penas. E tem dois textos, né? Como ela não é de geografia propriamente dita, né? Eu não vou me demorar muito nela, mas é uma questão que trata, né, do patrimônio cultural, da repatriação, né, de patrimônio cultural aí de povos indígenas, por exemplo, né, no caso a devolução do manto tupinambá, né, que ele tem um significado para o povo tupinambá, né, e é um significado aqui, ó, que nesse momento está adquirindo resistência cultural, né, é uma forma ali desse povo, né, a afirmar ou reafirmar aí a sua identidade, né? Mas é uma baita discussão legal, né? Daria até um tema de redação interessante, porque um desses mantos, né, foi devolvido para o Brasil recentemente, mas, né, ele foi devolvido para ficar no museu, né? O que num primeiro momento pode parecer legal, né? Mas assim, né, museu por museu, talvez ficava na Europa, né? O grande lance é os povos tupinambás terem acesso a esse patrimônio que é deles, né? Enfim, dá uma baita discussão, né? Que você vai falar, pô, mas os caras não tem como conservar, ao mesmo tempo, né? Colocar no Rio de Janeiro e não colocar na Bahia, que é onde os caras vivem, talvez não faz tanto sentido ou tenha tanto significado assim. Né? Enfim, eu achei super legal a questão, né? Meus alunos de Conchas e Cesário já fizeram até um TC aí sobre essa temática. E aí a gente chega na questão 2 e 3. Essa versão de prova ela é bem legal porque a questão 3 ajuda a responder aqui a questão 2, né? Mas como elas não estavam juntas, né, podem estar separadas aí em outras versões, vamos ver uma, depois eu comento a outra. Analise na figura a seguir dados referentes às áreas de garimpo ilegal, né, localizadas em terras indígenas e sua distância em relação a corpos d'água, né, a rios, lagos principalmente, né. Então, garimpo até 500 metros da água, garimpo com mais de 500 metros da água, né. Acho que só na área Munduruku, que é a exceção, né, tanto na Caiapó quanto na Yanomami, está mais pertinho dos cursos d'água, né. Lembrando que a maneira que a gente faz garimpo, né, principalmente esse garimpo ilegal, precisa da água para você poder dissolver ali os sedimentos, né, buscando ouro, né. Então, é correto afirmar, né. Então, a partir dos dados da realidade socioambiental da Amazônia, né, vamos ler aqui, vou ler primeiro a letra A. Territórios indígenas encontram-se nas áreas mais desmatadas da Amazônia, né? É o contrário, né? Onde ainda tem floresta é terra indígena. Letra B, garimpo ilegal representa alto risco a populações humanas e animais pela contaminação das águas e dos alimentos por substâncias usadas na garimpagem, porque tal atividade ocorre em áreas ainda muito preservadas, o que aumenta o impacto ambiental. É essa. Letra C.
Garimpo ilegal na Amazônia não produz tanto impacto, pelo amor de Deus, né? Já dá para eliminar. Letra D, proximidade dos corpos d'água deve-se a questões estratégicas. Não, né? É, assim, o garimpo ele precisa estar perto da água. E num lugar que não tem tanta estrada, né? A água também é o meio de transporte, né? Ou melhor, é a via para o transporte fluvial. E letra E, relação entre garimpos e corpos d'água ocorre de forma indireta, pois o garimpo não depende de água. Na verdade, não é assim, né? A charge, ó, a questão aqui ela é de português, né? Mas a charge ela é sensacional, né? Garimpo ilegal, daí o cara tá lá dando um tutorial de como ser garimpeiro, né? Mercúrio a gente descarta na água, né? E na água de quem? Do coitado aí da família indígena, né? Então a charge aqui já ajudava a responder a questão. É, Aqui não. Sérgio Buarque de Holanda, vamos deixar ele para a história. Questão 6. Ela é, ó, filósofo, né? Mas a charge é bem geográfica, né? Eu também não vou fazer a questão, né? Mas aqui seria o Trump, né? Falando, ó, imigrantes ilegais trazem crime, drogas e violência, né? E aí os índios falando, nós sabemos, né? Os índios que foram dizimados pelos imigrantes, né? Que eram os colonizadores, né? Deixa eu ver aqui. Paraná, paraná. Aqui uma outra questão interessante, né? Da mídia digital e de como isso mudou, né? Antigamente no rádio, na TV, a gente era passivo, né? A gente só recebia a informação que a mídia nos mandava, né? E hoje com as redes sociais, a gente também, né, cria informação. Alguns vão dizer que isso é um problema, né? Mas, enfim, isso mudou o mundo, mudou a forma até como a gente lida, né, com os diferentes meios de comunicação. É uma questão de sociologia, mas um tema que a gente também debate na geografia. Outro tema aqui interessante é da cultura do cancelamento, né? A gente vai ter os caras que são a favor, os caras que são contra, né? Mas ela é reflexo dessa nova forma aí da gente. Eu já perdi aqui onde eu estava, mas nessa cultura aqui do cancelamento, né? Também é um tema aí de interesse geográfico. É, Na medida que isso cria também, né, repercussões econômicas, né, para os indivíduos e empresas envolvidos nisso, né. Então, é bem interessante aqui esse tema. Questão 12 também é sociologia, mas eu também achei muito interessante que ela também está ligada nessa coisa de como a tecnologia, né, as redes mudaram a sociedade e criaram aqui uma nova economia que é parecida com uma velha economia, porque ele usa aqui termos, né, antigos, ele fala, né, colonialismo digital, extrativismo digital, só que agora, né, quem está sendo colonizado e quem está tendo, né, os seus dados extraídos e minerados somos nós, né? Por corporações aí do mundo rico, do mundo desenvolvido. É bem interessante aqui o texto, né? Eu, pessoalmente, não conhecia essas expressões e é aquela coisa que eu sempre digo, né? Eu faço a prova e acabo aprendendo coisas. 13, colonização. Aqui, assim, é uma questão de história, mas em geografia a gente trata disso, né? Porque a gente fala, né, que colonização de povoamento, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, produziu, né, países desenvolvidos, né? E colonização de exploração, como teve aqui na América Latina, né, produziu aí países subdesenvolvidos. Bem, então aqui, né, as formas de colonização
Então, esse tema aqui da questão, né, ele é bem interessante. Vamos lá. As formas de colonização ibérica e inglesa na América foram, durante muito tempo, consideradas processos isolados, estruturados em dois modelos opostos, as colônias de exploração e as de povoamento, respectivamente. No entanto, elas construíram um emaranhado de experiências compartilhadas pelos impérios atlânticos. O aspectos comuns, né? Aspecto comum é que elas foram colônias, né? Então, assim, é óbvio que a de exploração foi explorada e está até no nome, né? Mas isso não significa que a colônia de povoamento não tenha sido, né, explorada aí de alguma forma. E a que fala disso é a letra B, dominação e exploração dos povos originários e emprego do trabalho sistemático forçado aí dessas populações, né? A letra A, partida dos colonizadores da metrópole por fator religioso, não, né? Introdução de colonos sem interesse na ocupação demográfica também não, né? Povoamento não teria isso. Produção local organizada em pequenas propriedades, né? Muitas vezes tinha latifúndio, né? Falta de interesse metropolitano, não, metrópole estava ganhando dinheiro, queria explorar mesmo, né? Bem, depois, lá na 24. Questão 24, né? Aqui tem um pouco de química, um pouco de geografia. O que for de geografia eu consigo falar, né? Então, na zona sul da cidade de São Paulo, há uma esquina formada pelas ruas Cloreto de Sódio e Relíquia do Oceano, né? Aqui as duas se encontrando. A coincidência do encontro dessas ruas chama atenção, pois o cloreto de sódio, né, a letra C, utilizada no Brasil, é quase todo proveniente do oceano, mais precisamente, né, ele vai ser produzido lá no Rio Grande do Norte, né, nas cidades de Mossoró, Areia Branca. Quando eu dou aula de extrativismo mineral para os alunos, né, eu sempre mostro um videozinho lá sobre a produção de sal, lá no Rio Grande do Norte, né? A gente produz sal aqui no Rio Grande do Norte porque é um lugar que não chove e está perto do Equador, numa região aqui onde a salinidade da água do oceano é bem alta. Deixa eu achar aqui a cidade. Aqui, ó. Areia Branca, Mossoró, Grossos, né? Aqui, ó, tudo isso que a gente está vendo são tanques, né? De onde a água do mar vai ser bombeada, né? Daí ela fica evaporando, evaporando, para depois eles colherem o sal. As outras, né? Letra D, eu não sei responder, porque é química, se é covalente, se não é. Átomos de cloro, para mim, eu não sei dizer por que não é essa, né? Insolúvel na água do oceano, não, se não fosse senão ela não era salgada, né? E praticamente não está presente no oceano. Como que ele é salgado se não tem o principal sal aí, que é o cloreto de sódio, né? Não faz sentido nem a letra A, nem a letra B. D e E, vocês que lutem aí com os professores de vocês. Questão 25, uma questão de escala, né? Então, aqui, historiadores encontraram um mapa antigo onde não era possível identificar a escala do mapa. Com esforço e apoio de geógrafos, foi possível avaliar a distância no mapa, né, sendo de 20 centímetros e quantificando como equivalente a 40 quilômetros, né? Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui, ó. Vamos anotar as informações, né? Então, 20 centímetros. Deixa eu até deixar maior aqui o número. 20 centímetros é igual a 40 quilômetros, né? 20 centímetros é igual a quantos centímetros, né? Aí a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? Então, assim, 1
quilômetro tem 1.000 metros, né? E 1 metro tem 100 centímetros, né? A conta que eu faço sempre é que se você vai passar de quilômetro para centímetro, né, você adiciona aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Se você vai passar de centímetro para quilômetro, você corta os mesmos 5 zeros, né? Então, nesse caso, tá em quilômetro, eu quero passar em centímetro, então vai dar 40, põe mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Para deixar bem claro aqui, são 4 milhões, né, de centímetros, né? E aí, regrinha de 3, 1 centímetro igual a x, né? É aquela coisa que a gente faz quando faz uma continha aí de regra de 3, né? Risca aqui, né? Então, x vai ser igual a 4 milhões de centímetros dividido por 20, né? E isso vai ser igual, né? Corto um zero, deixa aqui, eu tô fazendo o pente, fica meio bagunçado. Corto um zero, corto outro zero. E aí, lembrando que eu não sou professor de matemática, né? Você tem dificuldade em entender a conta aí, converse com o seu professor de matemática. 4 dividido por 2 dá 2. E aí, ó, sobrou 5 zeros, né? Que eu vou colocar aqui, 1, 2, 3. 200 mil centímetros. Daí a gente vai lá, né? 1 para 200 mil centímetros é letra B de bola. Depois, uma questão que eu falo bastante aí para os meus alunos, que é a rota do Ártico, né? Aquecimento global não é ruim para todo mundo, né? O planeta ficou mais quente, o gelo dos polos derrete, inclusive permitindo a navegação aqui no Ártico, né? Ele até chama, ó, rota nordeste do Ártico, rota noroeste do Ártico, e ele mostra, ó, canal de Suez 19 mil, canal do Panamá 25 mil, né, para ir da China até o porto de Roterdã, e a rota do Ártico, né, ela é muito mais próxima. E aí a gente tem que avaliar as alternativas, né. Então, a rota que liga o porto de Murmansk a Churchill é vantajosa em razão da facilidade do acesso. Não, né? E até assim, tem conflitos territoriais, porque é um território ártico ali, não está bem definido, né? Letra B, percursos advindos das rotas noroeste e nordeste possibilitam maior estratégia geopolítica dos países da região. Beleza. Que utilizam para isso todas as zonas turísticas como lugar para base militar. Não, né? Até porque é difícil você manter bases militares ali frio, né? Letra C, rota nordeste que liga Roterdã a Xangai aumenta a distância. Na verdade, ela diminui, né? E não é ameaçada pela ampliação da cobertura do gelo. Ao contrário, né? O aquecimento global vai liberar essa rota. Letra D, rota noroeste, liga América à Ásia, é percurso consagrado e tem tráfego marítimo intenso, não é nem consagrado e nem é intenso, né? E aí, por eliminação, é a letra E. Fluxo comercial possibilitado pelas rotas tende a se concentrar no Estreito de Bering, entre os Canadá e o... Canadá não, entre a Rússia, né, e o Alasca, reduzindo a distância a ser percorrida em relação aos trajetos via Canal do Panamá e Canal de Suez, né? Então, a letra E de elefante. Questão 27, né? Aqui é inglês, é interpretação de texto, embora seja um texto de natureza aí geográfica, né?
Ele está falando, né, que as mudanças climáticas vão derreter o gelo e isso vai alterar a rotação da Terra, né? Aqui é tirar a informação do texto, né? Então, se reduz o gelo, é, isso vai colocar mais gelo, mais água no mar, e a água tende a ficar na região equatorial, que vai reduzir a rotação da Terra. Mas isso está sendo falado no texto, é tradução, não é uma questão de geografia, embora o tema seja geográfico, por isso que eu não vou entrar em detalhes. Outra coisa, conforme o texto, você tinha que tirar essa informação lá do texto. Fenômenos naturais que desempenham um papel significativo. Se o texto está falando, né, que está derretendo o gelo, quando derrete o gelo, aumenta o nível do mar, isso vai influenciar nas marés dos oceanos. É letra D, mas você teria que tirar essa informação do texto. E por fim, né, aqui é um pouquinho de bom senso e biologia. Considerando os seres vivos atuais, né, as informações trazidas pelo texto, né, é correto afirmar: espécies necessariamente se adaptarão às mudanças do planeta. Não, algumas sim, mas de maneira geral, não necessariamente. Somente espécies de dias longos. Está falando em 1 microsegundo, não faz muita diferença. Letra C. É difícil prever como se dará a evolução das espécies, por esse é um processo mediado pelo acaso. É essa. Letra D. Nenhuma espécie sobreviverá às mudanças da Terra e novas espécies. Nenhuma é muito forte, né? E letra E. Espécies aquáticas terão vantagens, uma vez que todos os continentes vão sumir. Também não é verdade, né? Então, aqui, né? Letra C de cebola, mas é bom senso, tá no texto, é inglês, conversa com o professor de inglês de vocês. A questão 30, ela é biologia, tá? E aqui ele está mostrando, né, ó, tem uma população de um bicho aí, rinoceronte, criou um habitat aqui no meio, né, e ele ficou fragmentado. Por que a geografia ajudaria a responder? Aqui no Brasil, a gente fala bastante de Mata Atlântica fragmentada. E uma das formas de aumentar a variabilidade genética, fazer os bichos circularem com segurança, é fazer um negócio chamado corredor ecológico, né? Então, o corredor ecológico permite que o bichinho daqui vai lá para o outro lado, aumenta a disponibilidade de alimento, aí ele arruma uma namorada e eles se reproduzem com maior variabilidade genética, né? Aqui, se eu não me engano, é letra B, tá? Mas em geografia a gente toca nesse tema das populações isoladas e do corredor ecológico enquanto instrumento para resolver isso. 31 aqui dos corais, ela é mais biologia, né? Acho que é mutualismo, né? Porque ele fala aqui dos benefícios, né, que todo mundo tem ali de viver junto, né? E uma vez que o coral morre, vai perder o habitat aí das diferentes espécies marítimas, né? Opa, meu vídeo aqui. Continuando, né? Aqui é biologia também. Aqui é literatura. Acho que agora só a questão 39. 39 é uma questão de história, né? Mas para falar de diferenças de gênero, né? Dessa coisa da mulher mãe e o homem que supostamente seria o fodão, né? Que a gente sabe que é uma idiotice muito grande, né? Mas que ainda acontece bastante no mundo que a gente vive, né? Esse tipo de coisa de homem provedor, mulher da casa, né? Besteira muito grande, até porque a coitada da mulher trabalha no seu emprego e ainda acaba tendo que trabalhar em casa, né? Então aqui 39, né? Aqui, ó, fazem propaganda do regime político e demarca a função da mulher como mãe e esposa. Mas como é história, conversem com o professor de história, né?
Aqui também, ó, uma outra questão de gênero envolvendo ali as Olimpíadas, né? Aqui é um pouco de bom senso, tinha que ler o texto, enfim, né? Mas aqui, ó, as mulheres atletas têm vagarosamente alcançado mais a possibilidade de inclusão e participação junto ao mundo esportivo, porém a igualdade de gênero ainda se mostra uma meta distante de ser alcançada quando a gente olha, né, a proporção de mulheres ocupando cargos de gestão e liderança no cenário esportivo, na sociedade aí de maneira geral também, né? Mas como não é muito geografia, eu não vou comentar todas as alternativas. 44 também é interessante, né? Embora seja filosofia, é uma questão aí sobre percepção do tempo, né? Algo que vai mudando bastante aí ao longo da nossa vida, né? Quando a gente é criança ou adolescente, né, demora para chegar o nosso aniversário, né? O tempo que a gente fica na escola parece muito tempo, né? E depois a gente fica velho e parece que a vida dá uma acelerada, né? Parece que falta horas no dia. É bem interessante aqui, tanto a charge quanto o texto, né? Mas aqui é a letra C, né? Paradoxo na compreensão do tempo, mas é mais filosofia. Questão 45, ela é de matemática, mas ela foi feita em cima de um tema geográfico que é a expectativa de vida, né? E aí ele está mostrando, né, que expectativa de vida de homens é diferente da das mulheres. Daí ele está falando, né, no Brasil, a idade de 19 anos pode ser calculada de forma aproximada com uma médica aritmética simples entre a expectativa de vida estimada à mesma idade dos homens e das mulheres, né? E aí ele diz o seguinte, né? Em 2022, a expectativa de vida estimada à idade de 19 anos, no geral, era de 58, e a expectativa de vida estimada dos homens, específico, era de 54, né? Então a gente pode deduzir que das mulheres é um pouquinho maior para se fazer ali uma média, né? Sabe que a diferença entre a expectativa de vida dos homens e das mulheres se manteve à idade de 20 anos, né? E que a expectativa de vida estimada dos homens era de 53,8, né? Ele quer saber aí qual seria a expectativa de vida estimada das mulheres, né? E, e a média aí de maneira geral, né? Aqui, assim, né? O que eu conseguiria chegar com a geografia? Que ela é maior, né? Então aqui 60, 61, 63, né? Eu iria nisso aqui. Agora, como chegar e calcular esse número, conversa com o professor de matemática aí de vocês, porque eu não tenho ideia, né? Mas eu ficaria entre C, D e E, se eu não me engano, o gabarito é letra I. Questão 46, ela é de biologia, né? Mas em geografia, a gente fala um pouquinho sobre domesticação, seleção de plantas, né? É, então ele fala que a maior parte da alimentação humana é constituída por grãos e cereais, que em sua maioria correspondem a sementes em termos botânicos. Esse consumo é adequado uma vez que a semente, né? Tem alguma coisa lá na semente que é bom, né? É bom para a natureza, porque eles usam esse expediente ali, as plantas, para se reproduzirem, né? E bom para a gente que quando vai consumir isso, né? E o que seria, né? Letra D, contém substâncias de reserva provedoras de energia tanto para o embrião vegetal como para a gente aqui, ser humano, né? Mas é biologia, conversem com o professor de vocês sobre as outras alternativas. Aqui uma outra questão geográfica, né? Eu encho o saco dos meus alunos porque eles têm que saber a localização de alguns países, né? Então, considerando apenas dados da figura, habitantes da Austrália e da Rússia. Você não sabe onde fica a Austrália e não sabe onde fica a Rússia, você já errou a questão, né? Porque você vai avaliar errado. A Austrália está aqui, Rússia está aqui em cima, né? Lembrando que tem aí uns 20 países no planeta que você é obrigado a saber, né? Você não precisa saber onde fica a Zâmbia, nem eu sei. Mas Austrália e Rússia são dois países aí que você deveria conhecer.
E aí, para a biologia, né, o texto aqui está falando de gordura saturada, eu sei que é cardiovasculares, né, mas eu não sei pelo meu conhecimento de biologia, eu sei porque o médico mandou eu comer menos gordura, para não entupir minhas veias. Mas aí vocês conversam com o professor de biologia, mas você tinha que saber aqui para ver que está no vermelho, laranja, eu nunca sei qual cor é, mas é aqui. Aqui, 48, interpretação de gráfico, matemática e geografia. Também tem aqui dois gráficos, né? Um da evolução do abate de bovinos de maneira geral, né? E aqui é a porcentagem de machos e fêmeas que vão ser abatidos em cada caso. Aqui também é uma questão chatinha, que você tem que ir item por item fazendo as contas, né? Fazer as contas é atribuição ali da matemática, então não vou fazer as contas. É a letra E, no primeiro trimestre, a quantidade de fêmeas. Ah, não, não é a letra E, desculpa. A letra E é que confunde. É a letra D, no primeiro trimestre, né, a quantidade de fêmeas abatidas foi de 4,3 milhões, né? Você tinha que ver aqui, ó, no primeiro trimestre de 2024, né, aqui 9,3, daí você tinha que vir aqui calcular a porcentagem, né, para ver se o número, né, 46 vai bater ali com esse número de 4,3 milhões. A letra E, ela tá aí para confundir o apressadinho que quer fazer fácil, né? Eu quase caí nela. No primeiro trimestre de 2024, a quantidade de fêmeas abatidas foi igual à do primeiro trimestre de 2019. A quantidade é diferente, ó, 2019, 2024, né? E se a gente olhar aqui, a proporção também é diferente, 53,4, 53,8. Mas a diferença entre eles, percentual, eu acho que é a mesma. Deixa eu ver aqui. 46, deixa eu ver se é isso mesmo. 53,8 menos 46. Vou pegar a calculadora, né? Sou professor de geografia, não tenho obrigação. 53,8 menos 46,2. Então tem aqui, ó, 7,6. A outra, 53,4 menos 46,6. Nem isso, nem é igual. 7,6 não é igual a 6,8. Eu que fiz conta errada, provavelmente, na minha cabeça. Ó, ainda bem que eu fiz aqui com vocês. Então não tem nem desculpa para confundir com a letra E, né? A correta mesmo é a letra D de dado, e aí conversem com o professor de matemática aí de vocês, né? Não foi igual. 49, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Vamos lá olhar o Matopiba. Ó. Maranhão, sul do Piauí, Tocantins e Bahia. Esse pedaço aqui do Brasil, né? Onde está Luiz Eduardo Magalhães, né? É uma cidadezinha importante aí para o cultivo de soja, é uma fronteira agrícola bem recente do nosso país. Atenção para o verde mais claro, que é o mesmo tom de verde aqui de Goiás, Mato Grosso, Minas, né? Olha a posição, tá no interior. Ele quer saber aqui, com base na análise temporal, alternativa que apresenta respectivamente, né? O bioma é o cerrado, né? Não é a Amazônia, porque se fosse a Amazônia tinha que estar um verde escurão. E se fosse a Caatinga é no sertão, né? Tem que estar mais, ó, para essa coisa meio deserto.
E aí, no Cerrado, silvicultura e agropecuária. Se fosse silvicultura, é cultivo de árvores, ia estar mais verde aqui, né? E lá, Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, é a capital da soja, né? E impacto ambiental, se desmatou o cerrado, vai aumentar ali processos erosivos. Contaminação do solo até pode ter por agrotóxico, lixo, alguma coisa, mas o que faz mais sentido é a letra A, né? 50, outra questão de geografia. Nesse bioma, a vegetação nativa encontra-se intercalada por monoculturas de soja e de arroz. Em alguns lugares, a vegetação campestre original, vegetação de campos, pampa. Já aqui, ó, vegetação campestre. Tem sido substituída por vegetação florestal, árvores de eucalipto, né? Areal, né? A arenização também acontece lá nos pampas. Cultivo de arroz, a área de maior produção de arroz no Brasil, os alunos do segundo ano sabem que é Rio Grande do Sul, né? Quem acompanhou a notícia lá da chuva, também se falou muito do preço do arroz, né? Enfim, é a letra D, Pampa, né? Tem várias pistas aí para você chegar no bioma. Isso aqui é clássico, já caiu várias vezes na FUVEST, na Unesp, sempre figurinhas muito parecidas. Centro mais quente, área rural com árvore mais frio. O fenômeno é a ilha de calor, né? Ilha de calor tem a ver com a absorção de radiação solar, que é maior no centro da cidade por conta do asfalto, vidro e concreto, né? E de noite, esses lugares também esfriam muito rápido. Da mesma forma que eles absorvem calor muito rápido, eles também esfriam mais rápido, né? Onde tem o verde, tem mais umidade, tem mais equilíbrio térmico. É a letra B de bola. Dava para fazer por geografia, dava para fazer por física, mas daí vocês conversam com o professor de física de vocês. Deixa eu ver. Aqui, 53. Tem um texto, né, falando sobre estação meteorológica. Aqui também é análise de gráfico, né? Só lembrando, ó, que quando ele fala assim, amplitude térmica, você tem que pegar a temperatura máxima e subtrair da temperatura mínima para ver se faz sentido, né? Então, por exemplo, aqui, ó, máxima 31, mínima 21, tem uma amplitude de 10 graus e meio. Aqui, máxima 21, mínima 17, né? Você vai ter aí uma amplitude de 3,8, se eu não errei a conta, né? Mas assim, toda vez que tem amplitude, você vai ter que fazer as continhas. E ele diz aqui, né, na letra A, a menor amplitude aconteceu no dia 19, quando foi observado um dos maiores volumes de chuva. Então aqui, ó, 17,8, está alto o volume de chuva do dia. E aqui é o ponto que a linha vermelha está mais perto de uma linha azul, né, em critérios ali de distância. É essa, tá? As outras, 4 dias mais chuvosos apresentam as menores temperaturas mínimas. Não é bem assim, né? Aqui não é bem a menor, nem aqui talvez, né? Mas aqui não, né? Teve temperaturas menores. Temperatura máxima variou de 21, não, chegou a 31, né? 5 dias mais quentes corresponde a maior precipitação, também não, né? Quando você olha aqui, não necessariamente vai estar no dia mais quente. E pontos de alagamento foram provocados pela chuva acumulada de 428 no mês, né? Então essa água já escorreu, né? Não é assim também. 54, questão de biologia que toca aí na geografia, né? Distribuição dos mosquitos, frequência das suas picadas, tempo de eclosão dos ovos são afetados por temperatura, pluviosidade, velocidade do vento e outros fatores, como deslocamento e densidade populacionais. Por exemplo, com temperatura de 27, período de incubação dos ovos é de 10 dias.
No entanto, a 37, esse período passa a ser de 7 dias, né? Além disso, a intermitência das chuvas e os ventos calmos acentuam a proliferação e atuação do vetor. Então, arboviroses, né, dengue, por exemplo, com base no texto, ele quer aqui a correta. Letra A, né, elevação da temperatura, aumento da chuva, somada a desmatamento, urbanização, circulação de pessoas, potencializa a expansão da dengue, né? Letra B, dengue é um problema nacional, está relacionado, né, ao fato do Brasil ser um país tropical com áreas de florestas, né? Até aí beleza, né? Mas minimizar a epidemia não, né? Pelo contrário, aumenta a epidemia. Proliferação do mosquito ocorre em áreas pouco povoadas. Não, grandes cidades, né, vai ter muito lugar para empoçar água. Letra D, no território brasileiro, áreas com baixas temperaturas reduzem. A gente viu no texto que baixa temperatura reduz o tempo para a eclosão dos ovos. Se reduz o tempo para a eclosão, né, diminui a proliferação do mosquito, não aumenta. E letra E, dengue é um problema de saúde pública em escala mundial. Não, né, não é um problema na Noruega, porque o mosquito não vive no frio. Né, é uma doença tropical. 55 é a questão de biologia, né? Não tem nada a ver com geografia. Mas se eu tivesse que chutar, a questão está falando sobre sistema circulatório fechado e sistema circulatório aberto, né? E aí eu li a questão, fiquei pensando em saneamento básico, distribuição de água, né? Então, o que seria uma distribuição de água fechada, da estação de tratamento até a torneira da casa da gente, né? Esse é o sistema mais eficiente. O que seria aberto, né? Quando vai para um chafariz, para uma fonte, lá você tem que pegar água, né? E aí a chance de contaminar, de ter algum problema, ela é maior, é menos eficiente, já que você tem que levar a lata d'água na cabeça. Então assim, para mim fechado é mais eficiente, né? Agora, o resto aí das particularidades, conversem com o professor de biologia de vocês. Aqui não. Questões 63, aqui, ó, sobre produção de H2, de hidrogênio verde ou não, mas hidrogênio, né, como fonte energética, metano nos foguetes espaciais e caldo de cana, né? Enfim, essas 3 questões são sobre fontes de energia, energia renovável, alternativa, né? Tema super atual, mas elas não estão na prova de geografia. Para resolvê-las, você precisa de química. 67, não. Aqui, interpretação de gráfico, né? Deu para perceber que a FUVEST adorou o gráfico, né? Então, 68. Gráfico a seguir apresenta dados do PIB por pessoa e dados de publicações científicas por milhão de habitantes, né? Então, para um grupo selecionado de países, além do estado de São Paulo. Então, aqui, ó, publicações por milhão de habitantes. A linha é a média. Tudo que está para cima está acima da média. Então, São Paulo, por exemplo, está acima da média mundial. Tudo que está para baixo está abaixo da média de publicações. Essa outra linha aqui vertical é de PIB, média do PIB mundial. Se está do lado esquerdo, né, então o Brasil está abaixo da média mundial, São Paulo está acima da média mundial. E aí, assim, Irã, Tunísia e África do Sul apresentam número de publicação científica superior, tá para cima os 3, e PIB, PIB por pessoa abaixo da média mundial, que está do lado de cá, e publicação acima da média mundial. Essa é a letra A, né? Estado de São Paulo possui uma quantidade de publicação abaixo da média mundial. Não, está acima da média mundial de publicação. Índia e Indonésia possuem um PIB por pessoa acima da média mundial. Vamos ver aqui. Índia e Indonésia está abaixo da média mundial. D. Países do norte global, embora possuam um PIB maior, possuem uma quantidade menor de publicação. Né? Não, né? Os desenvolvidos aqui publicam pra caramba. Argentina, Tailândia e México
tem um PIB por pessoa abaixo, e apresentam publicação científica, não, ó, Argentina, Tailândia e México está aqui para baixo, né? Então tem até o nível de publicação baixo. Letra A de amor. 78, lá na frente. Aqui, ó, eu só gostei da charge, né? Tá em inglês, né? Mas, tipo, o professor tá resolvendo a equação e o aluno fala: peraí, meu, né? X não é igual a 6, porque eu aprendi nas aulas de história lá que algarismo romano X é 10, né? É difícil aí lidar com certas coisas na sala de aula, né? Esse tipo de aluno arrogante tem aparecido bastante. 80, tem um trecho aqui do Max Weber, Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, é um texto clássico aí da sociologia, da história, ajuda a gente a entender porque alguns países protestantes se desenvolveram, né, mais rápido do que outros, né? Isso tem a ver com a defesa aqui do trabalho, né? Você trabalha, você acumula capital, você agrada a Deus, né? É uma mentalidade um pouquinho diferente ali, por exemplo, de portugueses, espanhóis, católicos, né? É, é bem interessante essa questão, mas ela é mais sociologia. 81, geografia e história. O eixo econômico do país, que já havia se deslocado para a zona de mineração, caminhou mais uma vez, deslocando-se em direção às ondulações do Planalto Paulista, que foram se recobrindo de verde, foram se recobrindo pelo verde escuro dos cafezais. Enquanto outras regiões brasileiras vegetavam ou iniciavam mesmo um processo de decadência econômica, a província, logo depois do estado de São Paulo, apresentava uma ascensão esplêndida e vigorosa. Sobre a industrialização no Brasil, é correto afirmar, né? Então aqui ele vai dando, né, uma coisa de cada lugar. Tal como São Paulo, Zona Franca de Manaus teve a expansão das suas indústrias pelo mercado consumidor local. Não, tem pouca gente lá, né? Então tem poucos trabalhadores e também tem pouco consumidor. Letra B, Nordeste teve a sua expansão durante todo o Estado Novo, também não, né? Nesse período de industrialização aqui no Sudeste, em São Paulo, principalmente. C, boom industrial que aconteceu na região sul em 80 foi similar, não, também. Né? O sul vai ter indústrias que foram criadas pelos imigrantes, né? Principalmente alimentícia, têxtil, né? Mecânica e metalúrgica, mas é um outro contexto do capital acumulado por esses imigrantes. D, concentração industrial no Sudeste ocorreu devido à existência de mercado consumidor de capitais, mão de obra disponível e maior capacidade dos meios de transporte. É essa, né? A região Sudeste, principalmente São Paulo, concentrava tudo isso: dinheiro do café, capital, né? Mão de obra qualificada dos imigrantes que já trabalhavam em indústrias e mercado consumidor, né? Tinha um peso demográfico aí grande. E aqui, Centro-Oeste com facilidade de obtenção de energia. Até hoje, conta de luz no Centro-Oeste e Norte do país é caro, né? E termoelétrica lá é uma coisa mais nova. 82 não. 87 eu achei muito legal. Isso aqui tem sido uma tendência tanto no Enem, na Unicamp, na Unesp, né? Mostrar um outro lado aqui das relações Brasil-África, ou enxergar os africanos de uma perspectiva que não seja preconceituosa, né? O texto ele está falando de que aqui no Brasil se consumia produtos industrializados, tecidos, industrializados não, manufaturados, né, produzidos lá na Nigéria, né, onde hoje é a Nigéria em Lagos. É bem interessante aqui, né? Então não é só escravo, né? Aquela coisa meio o Brasil vende cachaça, os caras vendem escravo, né? Não, se vendia também outros produtos, até porque os africanos tinham, né, bastante conhecimento, né? Essa coisa da colonização que quer colocar os caras como inferiores, né? Mas não é bem assim.
né? Os europeus, eles eram talvez mais fortes militarmente, e se aproveitavam ali das guerras internas, das tretas internas dos povos africanos, mas, né, assim, os africanos detinham muitos conhecimentos. Aqui é mera interpretação de texto, é letra, acho que A, né? Existência de comércio de produtos manufaturados entre os dois, tá? Aqui, essa é um presente para os meus alunos de terceiro ano que prestaram atenção nas aulas de geografia aí nas últimas semanas em todas as escolas, né? Um beijo aí para vocês, né? Consiste numa faixa de terra semiárida e árida que contorna a borda sul do deserto do Saara. Gente, terra semiárida e árida que contorna a borda sul do deserto do Saara. Essa região aqui é o famoso Sahel, né? Só para pontuar, chifre da África é só esse cantinho, essa penínsulazinha, né? Lembrando, né, que chama chifre da África, porque se eu tombar aqui o continente africano, ele não vai deixar. E eu tirar aqui as fronteiras, né, vira aqui, ó, um chifre de um bichinho, né? O Lago Vitória vira um olho. Outra coisa que aparece ali no exercício, África Meridional e África Setentrional. África Setentrional é o norte aqui, o extremo norte do continente, né? Mas ele está falando borda sul do deserto do Saara, e meridional estaria aqui embaixo, né? Seria no deserto da Namíbia, aqui, sul da África, África do Sul. E por fim, Rift Valley é a região dos grandes lagos africanos, né? Aquele pedaço que está se separando, né? Então aqui, letra E, Sahel. 89, acho que é a última, né? Então tem aqui um texto, né, falando, aconteceu um debate num país europeu, né? Para si, o que é ser africano? Falava-se inevitavelmente de identidade versus globalização. Eu respondi com uma pergunta. E para si, o que é ser europeu? O homem gaguejou, não sabia responder, mas o interessante para ele é que a questão da identidade se colocava naturalmente para os africanos, mas não para os europeus. Ele nunca tinha colocado a questão no espelho, né? Recordo o episódio porque me parece que ele toca numa questão central. Quando se fala de África, de qual África estamos falando, né? Aqui, ó, de qual África estamos falando? É um mosaico composto por relações econômicas, políticas e culturais. Tem muitas Áfricas ali, né? Aqui na letra D, poderia gerar alguma dúvida, está falando de determinismo, né? O texto não necessariamente fala de determinismo, embora a abordagem determinista ela é meio preconceituosa. Aquela coisa de falar, o europeu tem que guardar comida para o inverno, ele é trabalhador, e os povos das regiões tropicais são tudo vagabundo, porque não tem alimento o ano todo, né? As outras, né, não tem nada a ver aqui com o texto. E a última, é a Aquarela do Brasil, né, a música que todo mundo ouviu, né, e fala aqui, né, guarda afinidade com a política do Estado Novo em função da exaltação das virtudes naturais, né, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro minha rede, na noite clara do luar, né, fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, né, enfim. Gente, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.